Oi, pessoal, graça e paz. Eu quero pensar com vocês durante essa nova temporada. Infelizmente, eu precisei ficar uns dias sem gravar. Eu estava envolvido em outras demandas. Mas eu quero retomar agora as nossas reflexões partindo do tema resiliência. Nós passaremos aqui alguns dias pensando sobre isso. O que seria então resiliência? Resiliência nada mais é, embora pareça um termo simples, mas ele abrange toda uma complexidade. Resiliência é a capacidade que um objeto tem de sofrer alguma alteração e logo voltar ao seu estado original. Ele sofre uma alteração e retoma o seu estado original. Isso é o que se aplica a um objeto. Mas será que esse termo pode se aplicar à nossa vida? Pensando nesse tema e aplicando nesse período terrível que nós estamos passando, esse período de Covid-19, como viver em resiliência em meio ao caos, em meio a tantos transtornos? Verdade é que nós enfrentamos diversas dificuldades durante toda a nossa vida. Nós enfrentamos dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades sociais, dificuldades políticas, dificuldades espirituais. Essas dificuldades nos rodeiam durante todo o tempo. E por diversas vezes nós ficamos afligidos ou somos afetados por essas dificuldades que estão aí nos rodeando a todo instante. Qual é a melhor forma, ou será que existe uma forma de nós suportarmos todos os dramas da vida e sairmos dele de maneira tal que nós consigamos retomar o nosso estado original, que é um estado de paz, de alegria, de profunda justiça, de profundo equilíbrio? Como viver em justiça, paz e alegria, sendo afetados o tempo todo pelo sistema que nos rodeia? Um sistema que quer nos oprimir, um sistema que é preconceituoso, um sistema que é racista, um sistema imoral, ilegal, desigual. Isso nos persegue o tempo todo. Como nós podemos sair desse caos retomando o nosso estado original? Eu entendo que é possível nós conseguirmos passar por essas fases terríveis da vida sem que, de fato, isso nos jogue ao chão, sem que isso, de fato, nos destrua. Como assim, Jefferson? Como nós podemos fazer isso? Nós temos diversos exemplos na nossa vida, diversos exemplos até na nossa família, eu poderia citar aqui, diversos exemplos na história de pessoas que sofreram horrores, mas que da sua dor, da sua profunda tristeza, da sua profunda angústia, do seu profundo medo, essas pessoas conseguiram retirar aprendizados esplêndidos. Então, a minha primeira orientação e a minha primeira proposta de reflexão é: uma boa forma de nós sermos resilientes, uma boa forma de nós aprendermos com a vida é nos colocando simplesmente à disposição da vida. Viver a vida da maneira que ela aparece para você. Isso não tem nada a ver com a sua questão, ou melhor dizendo, com a sua condição financeira. Mas tem a ver com a maneira que você se porta diante da sua condição financeira. Seja você muito rico ou seja você muito pobre. É preciso que você viva a vida da maneira que a vida se apresenta. Sem correr da vida. Sem se esconder da vida. Sem entender que a vida é simplesmente um assombro.
Você precisa entender e aprender a encarar a vida da maneira que a vida aparece. E daí os conflitos virão, os dramas virão, o caos certamente virá. Mas você aprenderá, ou você melhor, entenderá que isso faz parte da vida. E que é possível, de uma maneira saudável, mesmo que difícil, mas saudável, é possível superar os dramas da vida aplicando resiliência, sendo resilientes. Os dramas virão e eles te afetarão, os dramas familiares virão e eles te afetarão, você sofrerá. Mas logo em seguida você entenderá que isso faz parte do processo da vida. A vida está aí para isso mesmo. Então você encarará essa dor, sofrerá esse dano, mas você conseguirá superar isso, entendendo que você precisa viver a vida da maneira que a vida aparece. Os dramas irão aparecer, os sofrimentos e as angústias e os medos, talvez até as depressões. Mas você precisa aprender que você precisa viver isso aí. Viver isso não de maneira simploriamente falando, mas você precisa viver isso de maneira muito reflexiva. O que os dramas da vida têm a te ensinar? O que os conflitos da vida têm a te oferecer? Os conflitos, eles não vêm em vão, simplesmente porque eles precisam passar por sua vida. Mas os conflitos vêm porque eles querem te ensinar alguma coisa. É uma maneira sábia até. Você encara os seus conflitos, os seus medos, os seus dramas. Você encara isso e tira algum proveito. Você aprende com os dramas e os conflitos da vida. Então você certamente não poderá passar por esse período de Covid-19, esse período de quarentena terrível. Não é possível que você passe por esse período todo sem aprender nada. Sem crescimento, sem amadurecimento. Esse período deve ser um período próprio para a sua reflexão. Então se aproprie desses dramas da vida. Se aproprie, tome posse. Para nós que somos cristãos, esse termo tome posse, ele é sempre aplicado às coisas boas, né? Às bênçãos e tal. Mas não é bem assim. Nós precisamos também tomar posse daquilo que nos angustia, daquilo que nos gera medo. E até a Bíblia também, ela aponta para diversas situações assim, né? O próprio Jesus disse, gente, vocês vão ter aflição no mundo, vocês sofrerão aflição no mundo, mas não desanima não, fiquem firmes, porque eu venci o mundo, foi Jesus que disse isso. O Paulo, quantas aflições Paulo sofreu, mas ele superou todas elas, dizendo, não, eu estou crucificado com Cristo, eu vivo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então eu vou viver da melhor forma possível. Nós precisamos aprender a aplicar esse termo resiliência para as nossas vidas. Sofreremos impactos, sofreremos dores, sofreremos angústias, medos, decepções das mais terríveis, mas nós precisamos nos esforçar, nos apropriar de tudo isso, para que então nós apareçamos ou retornemos ao nosso estado original de paz, justiça e alegria, de maneira madura, sábia. As dificuldades da vida, os dramas da vida não são para me jogar e nem para te jogar no fundo do poço.
Os dramas e as dificuldades da vida aparecem para que nós possamos amadurecer. É uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de amadurecimento. Mas Jefferson, como é que eu vou sofrer essas questões físicas, as questões da minha saúde? Como é que eu vou me sair disso? Como é que eu vou conseguir ser resiliente em meio a tantas dores? Só quem tem essa resposta para dar é você. Você sabe o que você precisa aprender com os seus dramas. Só eu sei o que eu preciso aprender com os meus dramas. Com os meus conflitos, todos nós passamos. E só eu sei qual é o ponto específico que eu preciso melhorar. A vida é assim. A vida é assim, a vida é contingente. As situações aparecem. Às vezes nem são situações que você procura, mas as situações simplesmente aparecem. Você precisa encarar a vida de peito aberto. Por vezes você irá chorar, por vezes você irá sofrer angústias, mas certamente você precisa se apropriar do choro, das lágrimas, das angústias e sair disso de maneira madura. O luto faz parte da vida humana. Não há como fugir disso. O luto está aí para todos. E todos nós, em algum momento de nossa vida, experimentaremos isso. A questão que fica no ar é como nós sairemos dessas questões. O meu desejo aqui, repito, você se aproprie do medo, se aproprie do luto, se aproprie das angústias e saia de maneira reinventada, de maneira mais forte, mais sadia, mais sábia, mais saudável. Esse é o nosso primeiro dia de reflexão sobre resiliência. A minha intenção hoje aqui nesse nosso primeiro momento é que você vá pesquisar sobre isso, que você vá pensar sobre isso e aplique isso para a sua vida. O que eu posso aprender com os dramas que eu sofro? O que eu posso aprender com as angústias que me afetam? O que eu posso aprender com o luto? O que eu posso aprender até com a morte? O que a vida tem a me ensinar? Eu acho que esse é o nosso primeiro ponto. Daqui para frente as nossas reflexões irão a cada vez mais aprofundando. Deus nos abençoe. Fique em paz.